Fala galera, bem-vindos aí novamente, tudo em cima? Bom, agora vamos bater um papo sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Bom, quando a gente fala assim, somar os termos de uma PG infinita, quer dizer que a gente está se referindo aqui a somar infinitos termos, né? E é possível você somar infinitamente uma coisa? Né? Essa é a pergunta que deve ser feita. O que seria, então, uma PG infinita? Seria algo assim, né? Já já eu falo sobre essa frase que eu deixei aqui para ilustrar. Vamos pegar aqui uma PGzinha bem básica, do tipo assim, ó, 1, 2, 4, 8, 16. Ou seja, eu sempre vou dobrar o número. Olha lá. Isso vai crescer infinitamente. Então, como eu não registrei aqui o último termo, é porque não tem o último termo. Essas reticências que estão aqui significam que isso vai acontecer sempre, né? Então, isso aqui é uma PG infinita. PG infinita tem que ser apenas crescente? Não. Vamos pegar aqui uma PG2, ó. E aí eu vou fazer o contrário. Eu vou começar do 16 e vou descendo. Ó, vou dividindo por 2, ou seja, eu estou multiplicando por meio, né? Então, depois do 1 vem a metade, depois 1/4, né? E assim vai. Olha lá. Infinitamente também, ó, porque ela não vai ter fim. Então, isso aqui também é uma PG infinita. Uma PG infinita, ela não precisa necessariamente ter apenas termos positivos, né? Vamos pegar aqui, então, uma PG3, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu vou colocar o menos 16 como sendo o primeiro. Então, se eu estou multiplicando por meio, ó, menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, menos meio, e assim sucessivamente. Tá vendo? Bom, então, uma PG infinita, ela não precisa necessariamente ser crescente, não precisa necessariamente ser decrescente. E nem necessariamente ser positiva aqui, ó. Uma aqui já é negativa, tá? Então, esses são exemplos de PGs infinitas, tá certo? E aí, vamos supor que eu queira somar todos os termos dessas PGs que estão aqui, né? Bom, se eu vou somar todos esses caras, o que vai acontecer? Ué, eu vou pegar cada um deles e somar, né? Então, se eu pegar isso aqui, ó, e começar a somar, eu vou fazer essa conta aqui, ó, e vou somando, né? Infinitamente. Se eu quiser somar essa próxima, eu também vou fazer a mesma coisa. Ó, vou pegar esse 16, somar com 8, somar com 4, somar com 2, né? E vou somando, eu vou passar pelo meio. Se eu quiser somar esses negativos aqui, mesma coisa, eu vou somar com menos 8, vou somar com menos 4, vou somar com menos 2, vou somar com menos 1, vou somar com meio, e assim vai sucessivamente. Para não ficar muito feio aqui, eu não vou colocar o parênteses não, tá? Vou colocar apenas o sinal de mais. Apesar que o parênteses serve para separar um sinal do outro, né? Mas aqui a gente está só ilustrando. Então, seria isso, você somar infinitos termos. Aí pode vir a pergunta, mas poxa, mas são infinitos termos, né? Como que eu vou somar infinitamente uma coisa? Bom, então já vamos adiantar aqui. Existem PGs que é possível você somar, PGs infinitas, e existem PGs infinitas que não é possível somar. Essa aqui não tem jeito. Essa aqui tem. Essa aqui também. Por que que a de cima não tem jeito e as duas de baixo têm? Visto que todas elas têm uma quantidade infinita de termos. Pelo simples fato do seguinte. Note que essa PG aqui, ó, quando você soma 1 com 2, você tem 3. Aí você soma o 3 com o 4, que dá 7. Aí você soma o 7 com o 8, que dá 15. Aí você soma o 15 com o 16, que dá 31. Ou seja, sempre que eu somo o próximo termo, no caso aqui vai ser 32, né? Ele sempre vai resultar num número bem maior que a soma de todos os outros anteriores a ele. Ó, 32 mais 31
63. Aí depois eu tenho que somar com 64, né? Que já dá 127. Aí depois eu tenho que somar com 128, que já vai dar 255. Ou seja, quanto mais termos eu pegar para somar aqui, mais essa soma vai crescer. Então, veja que se eu vou somar infinitos termos dessa PG, a soma ela vai ser infinito. Porque à medida que esses números vão ficando muito grandes aqui mais para frente, o resultado dessa soma ele vai ficando muito grande. E aí não tem como eu somar, porque vai dar infinito. Então, essa PG não tem como eu somar. Mas essas duas têm. Por quê? Porque como esses números aqui eles estão convergindo para algum lugar, diferentemente desses aqui que estão divergindo. Que diferença tem a conversão com a diversão? Foi uma piada, viu, gente? Conversão e diversão. Qual a diferença que tem entre divergir e convergir? Bom, quando você faz isso aqui, ó, você está divergindo. Ou seja, você não está se aproximando de um valor. E pelo fato de você não estar se aproximando de um valor, você vai ter resultados inesperados. Porque você está distanciando do começo, né? E não está se aproximando de nada. Ou seja, essa distância ela vai ficando cada vez maior. Então, não tem como você somar, porque o resultado da frente sempre vai ser maior que tudo que está acontecendo para trás. Já nessa daqui, que está convergindo, então você está tendendo a chegar em um número. Logo, existe um limite para esse número crescer, né? Ou reduzir, né? Então, nesse caso aqui, porque está convergindo, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai começar a somar números que eles vão estar muito próximos desse número ao qual você está convergindo. Quer ver? Vamos pegar essa PG2 aqui como exemplo. Ó. Então, no caso da PG2, a gente vai ter o 16, mais o 8, mais o 4, mais o 2, mais o 1, mais o meio. Eu vou escrever bastante aqui, tá? Mais um quarto, né? Depois vem um oitavo. Vamos escrever mais. Depois vem um 16 avos. Depois vem um 32 avos. Um 64 avos. Eu vou colocar só mais um, que é o 1 128 avos. E agora eu vou colocar o reticências. Então, vamos começar a somar esses caras aqui. Só que antes de somar, eu vou escrever essas frações como um número decimal. Por quê? Porque eu vou jogar na calculadora para vocês verem. Bom, então isso aqui é 0,5, né? Aqui está de boa. 1/4 é 0,25. Ó. Então, eu estou sempre dividindo por 2, né? Se você dividir 250 por 2, vai dar 125. E assim vai, tá? Então, olha lá, vamos pegar 1 aqui e dividir por 16. Ó, 00625. Vou escrever aqui embaixo, que não vai caber ali. 00625. Vamos dividir 1 por 32 agora, ó. 003125. 003125. Vamos dividir agora 1 por 64. Ó. 0015625. 0015625. E por fim, eu vou dividir 1 por 128. 0007. Por sinal, adoro 007. 8125. 8125. Então, note que os números eles ficaram bem pequenos, né? E agora vamos somando, para ver o que vai acontecer. Bom, somar esses daqui é simples, né? Ó, 16 com 4 dá 20. 28, 30, 31. Eu vou riscando justamente para saber que eu já somei até aí. 31 mais meio vai dar 31,5. Mais 0,25, então vai dar 31,75. Ó,
Mais 0,125, já vamos começar a colocar aqui então, para vocês entenderem. Ó. 31,75 mais 0,125. 31,875. Olha lá. 31,875. Então, somei esse aqui. Agora, eu vou pegar este resultado e vou somar com 0,0625. 31,9375. Olha lá. 31,9375. Agora eu vou somar com esse aqui, ó, que é o 0,03125. 31,96875. 31,968, quanto que era lá? 75. Então, já somei esse aqui. Agora, eu vou somar esse próximo. Então, é o número que já está aqui na calculadora, mais 0,015625. 31.984.375. 31.984.375. E por último, vou somar agora esse daqui, ó, que vai ser o 0,0078125. 31,99, vamos escrever ele aqui. 21875. Bom, aonde que eu quis chegar com esse tanto de conta horrorosa? Ó, a soma da parte desses números aqui, que são os redondinhos, bonitinhos, havia dado 31. Depois, a gente entrou nessa parte decimal e essa parte inteira, ela não mexeu mais. Ó, tudo ficou dando 31, 31, 31. Aí eu fui somando, ó, meio que rapidamente, a gente chegou no 31,9. E aí depois, as somas elas começaram a se concentrar em casas decimais à frente. Ó. Depois virou 3, depois virou 6, depois virou 8. Ó, agora chegou em 31,99. E agora os números vão ficando tão pequenos, ó, que... Veja aqui, ó. Aqui você começou a ter um zero na parte, né, decimal, do décimo. E continuou um zero aqui na parte do décimo. Depois você entrou com 2 zeros, ó. Então ficou com 2 zeros até o centésimo. E assim vai continuar. Depois vão começar a chegar números assim, com 3. Depois vão começar a chegar números assim e vão. Ou seja, vai chegar uma hora que a sua soma vai estar concentrada lá na frente. Então esse 9 ele não vai sair daqui, esse 9 ele não vai sair daqui, esse cara vai virar 9, esse cara vai virar 9, esse cara vai virar 9. E vai virando 9, 9, e você vai perceber que as somas elas vão se concentrando lá na frente. Ou seja, o número ele ficando tão ínfimo, mas tão ínfimo, que o resultado da soma, ele meio que vai se mantendo. Né? Porque se você alterar a 50ª, a 60ª, a milésima casa decimal, o número ele praticamente não muda. Ele vai ficar aqui como 31,999999 e não vai sair disso. Só que 31,99999 é a mesma coisa que o quê? Ó. Se você pega esse número aqui, ó. Esse número ele é igual a 32. Tá? Ele não é aproximadamente 32, ele é 32. Não, não é 32, não. Sim, ele é 32. Ó, uma curiosidade rápida aqui para vocês. O que faz o número 1 ser diferente do número 10? O 0? Boa. Tá, vou nem escrever o 10, então, que é para não surgir essa piada. O que faz o 1 ser diferente do 7? É o fato de existir um número diferente de 1 e diferente de 7 que está entre eles. Então, por exemplo, existe o 5. Basta citar um, tá? Tem muitos outros, mas eu só citei o 5. O que faz o 1 ser diferente do 2? Por exemplo, 1,7, que está entre os dois, são diferentes deles, né? Vamos diminuir. O que faz o 1,01 ser diferente do 1,02?
Tem que existir alguém aqui dentro que seja maior que esse, menor que esse e diferente dos dois. E existe. 1,015, por exemplo. Esse número está no meio aqui, né? Porque isso aqui é 1,010, isso aqui é 1,020. Então, 1,015 está no meio. Aí, você não consegue mostrar um número entre esses dois, que seja diferente desse e diferente desse. Logo, como não existe um número entre os dois diferentes do da esquerda e do da direita, eles são iguais, tá? Aí você pode falar assim, mas não, se você pegar o 31,999, tá, esse cara é diferente desse, mas ele está antes dele. Porque isso aqui é uma dízima infinita. Então, esse número está antes, isso aqui é um número decimal. Ó, isso aqui, se você apagar a vírgula, ele é esse número aqui, ó. 31.999 milésimos, né? Diferentemente desse aqui. Aí você pensa assim, não, então põe mais um monte de 9, e termina em 8. Só que esse número também está antes desse. Não está aqui no meio. Então, então põe aqui terminar em 9. Tá, mas aí se esse número aqui ele é finito, ele está antes desse. Ou seja, não existe alguém aqui, tá, que seja diferente desse e desse ao mesmo tempo. Logo, esses dois números são iguais. Na verdade, nem precisa ser ao mesmo tempo. Não existe nenhum número aqui que seja diferente desse e diferente desse, tá? Então, por isso que esse número ele é 32. Logo, essa soma aqui, ó, ela dá 32. Por quê? Porque esse número está tendendo a se tornar 32. Pelo fato que eu falei, né? É uma série de números que estão convergindo para quem? Ó, o número ele vai ficando tão pequeno, que ele vai ter 0,1 infinitos zeros assim e 1 aqui, né? Ele vai ficar tão pequeno quanto isso. Então, esses números aqui, ó, eles estão tendendo a se tornarem zero. Então, é como se chegasse num momento que você estaria somando praticamente zero. Você vai estar fazendo a conta lá na milésima casa, uma coisa do tipo, tá? Então, esse é o lance de convergir, né? De pegar uma soma convergente. Bom, então quer dizer que a soma desses caras aqui, ó, a soma dessa PG, então aqui é infinito, né? Porque não tem como eu falar que é a soma dos n termos. Isso aqui deu 32, ó. Isso deu 32. Se eu somar isso aqui, como a única mudança entre essas duas é o sinal negativo, então essa soma aqui ela vai dar menos 32, né? Tá. Bom, mas para eu não precisar usar esse raciocínio sempre, até porque vai chegar uma hora, né, que se você não tiver uma calculadora, ficar fazendo essas contas aqui no braço é muito chato, né? Demora muito. Então, qual é o raciocínio interessante para a gente trabalhar com a soma infinita? O raciocínio é esse aqui, ó. Vamos lá. Nós vimos em vídeos anteriores que a soma de n termos de uma PG é assim, ó. É o primeiro termo, aí aqui embaixo tem 1 menos a razão, e aqui em cima também. Só que aqui a razão está elevado a n, né? Bom, a gente viu isso. Então eu posso usar essa daqui para fazer uma soma infinita? Pode e não pode. Né? Um paradoxo aqui. Falando em paradoxo, então, eu vou voltar nisso aqui, ó. O que se move deve sempre alcançar o ponto médio antes do ponto final. Zenão de Eleia, está no livro Os Pensadores. Bom, então é tipo assim, ó, o que se move deve sempre alcançar o ponto médio antes do ponto final. Isso é fato, né? Vamos fazer um desenho rápido aqui, ó. Vamos supor que você tem um menininho. Olha lá. E aqui tem uma mesa, um objeto, qualquer coisa, né? E ele quer caminhar para chegar nessa mesa. Vamos supor que a distância dele até a mesa, eu vou até usar o exemplo dessa PG aqui, ó. Tá? Vou usar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor, então, que a distância até a mesa seja de 32 metros. Bom, só que para ele percorrer esses 32 metros, primeiro ele precisa percorrer a metade do caminho. Ou seja, primeiro ele precisa percorrer os 16.
né? Na hora que ele chegar aqui, o que vai acontecer? Ele ainda quer chegar na mesa. Olha lá. Então, ele tem que percorrer mais 16 metros, né? Que tinha 32. Só que para ele percorrer esses 16 metros, primeiro ele tem que percorrer 8 metros, que é a metade do caminho. Olha lá. Depois, o que tem que acontecer? Chegando na metade do caminho, ele tem que percorrer mais 8 metros. Então, primeiro ele percorre a metade desses 8, que são 4. Olha lá, então o que está acontecendo? Primeiro ele anda 16, depois ele anda 8, depois ele anda 4. E se você for pensar dessa maneira, o que vai acontecer? Quer dizer que você está montando essa PG aqui, ó, vamos dizer assim, distâncias percorridas de forma que você sempre percorra a metade do que está faltando. Então, primeiro você anda 16, depois você anda 8, 4, 2, 1, meio. Aí você se pergunta, aonde que isso vai chegar? Então, não vai chegar. Filosoficamente pensando, de acordo com o paradoxo de Zenão, você não vai chegar na mesa. Por que você não iria chegar na mesa? Porque todo e qualquer número você consegue dividir pela sua metade. Se você consegue dividir um número pela sua metade, significa que para você percorrer uma distância, você sempre vai percorrer metade. Então, como você sempre chega numa metade, e todo número é divisível por 2, então você sempre vai ficar percorrendo eternamente metades. E aí você nunca vai chegar na mesa. Um outro exemplo claro, por exemplo, para quem gosta, é do filme do Homem-Formiga, né? Que ele tem lá um tamanho, né? E aí, se eu não estiver enganado, é no segundo filme do Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e Vespa. Ele precisou se reduzir, né? De forma assim, quântica, né? E ele tinha medo de começar a se reduzir a esse tamanho, por quê? Porque ele tinha medo de ficar eternamente reduzindo, até chegar num tamanho quântico, né? Daí onde vem a física quântica, nesse caso. E é a mesma ideia, por quê? Porque a partir do momento que ele vai diminuindo infinitamente, não vai chegar uma hora que ele vai desaparecer. Por que então que ele não desaparece, né? Ele não desaparece justamente porque ele sempre vai ter massa suficiente para ser dividida na sua metade. Então, o Homem-Formiga, quando ele vai diminuindo, né? Vou até tentar fazer aqui, mas não é a mesma coisa. Eu não tenho os efeitos da Disney. Não, eu tenho sim aqui, está melhor que a Disney. Ele vai diminuindo. Só que ele sempre consegue diminuir. Por quê? Agora eu vou dar um zoom. Olha lá, porque vai ficar um pixelzinho, mas... Olha lá. Eu sempre vou conseguir dividir isso aqui na metade. Ó, e vou dividindo, né? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ver direito. Porque aqui os efeitos da Disney, né, estão com baixo orçamento. Ó. Mas dá para entender onde eu quero chegar, né? Olha lá, você vai dividindo. Você sempre tem massa para dividir. E esse é o lance, tá? A gente sempre tem massa para dividir. Bom, então, de acordo com o paradoxo de Zenão, a pessoa ela nunca chegaria na mesa. Mas não, isso não faz sentido nenhum, né? Então, a gente tem que pensar que isso aqui vai ser uma soma de infinitas metades. E essa soma de infinitas metades, a gente já viu que vai dar 32. Né? Ó, que é justamente essas daqui, né? Então, como que a gente faz a conta? Utilizando isso aqui. Bom, então vai ser o seguinte, ó, vamos lá. Esse n, eu vou substituir ele por infinito, porque eu não estou somando mais n termos. O primeiro termo era 16, lembra? A primeira metade que tinha lá, ó. Então, 1 menos... Aí, essa razão aqui é meio, né? Porque eu estou sempre dividindo por 2. Ó. Então, aqui fica 1 menos meio. Só que esse meio aqui, eu estou elevando ele a quanto? Ó? A infinito agora. Estou elevando ele a infinito. Eu não estou elevando ele a n, eu estou elevando ele a infinito, porque aqui é infinito. E o que seria meio elevado a infinito? Pensa o seguinte, ó, o que é meio? Vou até colocar numa cor diferente, para destacar melhor. Meio elevado a 1. Bom, meio elevado a 1 é meio. Agora vamos pegar meio elevado a 2. Vai dar 1/4. Vamos crescer mais um pouquinho. Vamos colocar
meio elevado a 10. Eu vou colocar o expoente só aqui embaixo, tá? Porque o 1 vai sempre continuar 1. 2 elevado a 10 é 1024. Ó. E eu vou até fazer essa conta aqui, ó. Quanto que é 1 dividido por 1024? Olha lá. É um número bem petitinho, né? Então, você começa a ter algarismos significativos, vamos dizer assim, ó, a partir da quarta casa decimal. Bom, vamos estender um pouco mais. Meio elevado... Agora vamos colocar 20 aqui, ó. Meio elevado a 20. Bom, meio elevado a 20, aí vai ficar muita coisa, hein? Então, 0,5 elevado a 20. Nó! Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir da sétima casa decimal, é que eu vou ter um algarismo diferente de zero. Bom, então agora vamos pegar elevado a 50. Ou seja, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou aumentando significativamente o denominador dessa fração. Então, vamos pegar 0,5 e elevar a 50. Nossa, olha aqui, ó, isso aqui quer dizer o seguinte, que esse cara ele está na 16ª casa decimal. Tá? Esse ezinho aqui, menos 16, significa que esse cara está na 16ª casa decimal. Logo, esse aqui está na 17ª, 18ª. Então, existem 15 zeros, 15 casas decimais até chegar nesse número. Então, aonde eu estou querendo chegar? Esses resultados aqui estão dando 0,00 e assim vai. E lá na frente vai começar a aparecer um número diferente de 0, 8. Então, se a gente aumentar isso aqui infinitamente, vai chegar uma hora que o quê? Vai chegar uma hora que aqui a gente vai ter praticamente infinitos zeros. Ah, então quanto maior esse número aqui, mais próximo de zero está esse número. Logo, se isso aqui for infinito, esse expoente, o resultado aqui será zero. Olha que interessante. Ó. Então, quer dizer que isso aqui ó, dá zero. E aí, isso aí dando zero, o que vai acontecer? Ó? Quer dizer que a soma desses infinitos termos vai ficar 16. Aqui dentro vai ficar 1 menos 0. Só que 1 menos 0 é 1. E aí, 16 vezes 1, 16. Olha lá, sobraram apenas o 1 mais o meio. E isso sempre vai ser feito em todas as somas infinitas de PG. Ah, então, eu não preciso pensar nesse processo do infinito. Ou seja, eu não vou precisar usar isso aqui para calcular a soma de uma PG infinita, soma dos termos de uma PG infinita. Eu preciso usar apenas quem? A soma dos infinitos termos vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Por quê? Porque eu vi que esse cara aqui vai desaparecer. Porque isso aqui vai dar 0, 1 menos 0 é 1, e 1 vezes o número que tiver aqui é o número que vai estar aqui. Então, aí você vai jogar isso aqui fora. E vai sobrar apenas A1 dividido por 1 menos a razão. Então, essa é a fórmula, ou o processo, né, para se calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. Ah, então vamos pegar agora aquela PG, né, vamos dar uma limpada aqui, que escrevi bastante, né? Ó. Vamos pegar então aquela PG e fazer a soma dos infinitos termos dela. A PG era aquela que começava com 16, né? Ó, vamos subir aqui, ó. Aqui, ó, 16, mais 8, mais 4, mais 2. Então, o primeiro termo é 16 e a razão é meio. Olha lá, então vem para cá. Então, a soma dos infinitos termos daquela PG vai ser o primeiro termo, que é 16, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Pronto, aqui em cima agora você conserva esse 16, você guarda ele de boa, né? 1 menos meio é meio, né, gente? Ué, 1 menos meio é meio. E aí você conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 16 vezes 2, 32. Tá certo? Então, é assim que a gente calcula a soma dos infinitos termos de uma PG. Ou, simplesmente, falar a soma de uma PG infinita. Tá?
primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Tá certo? O interessante é que é assim, né? Aquela que parece ser a mais fácil acaba sendo a mais complicada, porque você tem que usar um monte de coisa. E aquela que parece ser a mais complicada, na verdade, é a que você resolve de maneira mais fácil. Certo? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.